Comecei, viu? Vamos lá dar continuidade, tá certo? Ao conteúdo de medidas de tendência central. Então, aí, vamos para a próxima página. Próxima página não, próxima questão, né? O quê? Não. Olha, terceira questão. Tá certo? Aqui, ó. Oi? Já foi. Olha, terceira questão. A tabela ao lado simula uma frequência de crianças que visitaram o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães no mês de junho de 2019, de acordo com a idade. Então, as crianças estavam, é claro, acompanhadas de seus responsáveis. Temos aí uma tabela onde essa tabela se refere a crianças que visitaram a reserva florestal, onde temos duas colunas, uma referente à idade das crianças, outro com relação à frequência absoluta, que é o número de crianças de acordo com as idades. Então, na letra A, qual foi o total de crianças que visitaram o parque no mês de junho de 2019? Então, 67 crianças visitaram o parque no mês de junho de 2019. Esse aí, 67 crianças, é a soma de 7, de 5, mais 16, mais 10, mais 10, mais 6, mais 20, tá certo? Então, botem só 67 crianças. Só 67 crianças é o suficiente. Não precisa colocar tudo, não. 67 crianças. Ok? Vou passar. Letra B. Presta atenção. Vou ver. Quando chegar lá, eu vejo. Próxima questão vai ter assim, ó. Para... Tá dando... Deixa eu subir. Acho que não vai estar dando para o pessoal ver em casa, não. O que a gente não tá vendo, professor? Oi? A gente tá vendo sim, professor. Fica tranquilo aí. Espera aí, por favor. Por favor. É o que, Rafael? Tá dando pra ver, professor. Tá? Pensei que não tava, por isso eu suspendi um pouquinho. Sai logo. Pronto. Olha, vou mandar alguns alunos para Paula para eu poder conseguir dar aula, tá certo? Isso aí, professor. Isso aí. Olha, para conhecer o perfil das crianças que, de acordo com o exemplo citado, visitaram o parque em junho de 2019, 3 pessoas que trabalham na Secretaria de Turismo da cidade calcularam a média da idade dessas crianças, porém utilizaram diferentes estratégias. Observe. Então, primeira solução, olha como a média que a gente chama de ME, olha como a média foi calculada. Se somou aí, ó, 2 mais 3. O que é esse 2 mais 3? São as idades das crianças. Então, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 é igual a 27. Divide por 6, porque somou 6 números, que deu igual a aproximadamente 4,5. Aproximadamente, olha o símbolo de aproximadamente, tá? Aí, a segunda solução foi 5 crianças com 2 anos, então fez a multiplicação 5 vezes 2, 10. Veja, na primeira solução foi uma média aritmética simples. Na segunda solução foi uma média aritmética ponderada. Por que ponderada? Porque cada criança tem um peso, tem uma quantidade de crianças com aquela idade, tá certo? Então, aí, ó, 16 crianças com 3 anos, que no caso 16 vezes 3, total de 48. 10 crianças com 4 anos, total dá 40, porque 10 vezes 4, 40. 10 crianças com 5 anos, dá o total de 50, porque 10 vezes 5 é 50. 6 crianças com 6 anos, 6 vezes 6, 36. 20 crianças com 7 anos, 20 vezes 7, 140. Então, para calcular a média aí, teria que somar todos esses resultados, tá certo? E dividir pela soma das médias. No caso, vocês teriam que somar aí, ó, 5 mais 16, 5 mais 16, mais 10, mais 10, mais 6, mais 20 dá 67, não é isso? E daí teriam que somar e dividir por 67. Então, somando tudo, dá 324, dividido por 67, dá aproximadamente 4,83. E a terceira solução que foi colocada lá em cima, tá certo? É o mesmo procedimento que a segunda, só organizou de forma diferente. Se multiplicou cada idade pela quantidade de crianças que tem essa idade, multiplicou cada um, somou os resultados, veja que também deu 324, e dividiu
pela soma dos pesos, que foi 67, onde deu também aproximadamente 4,83. Então, verifique, preste atenção, verifique com seus colegas e seu professor se essas estratégias estão corretas. Registre suas conclusões no espaço abaixo. Então, a terceira resolução, ela está correta, pois nela foram consideradas as idades dos 67 alunos que visitaram o parque nesse período. A segunda solução também está correta, pois utiliza a mesma estratégia da terceira solução, porém, escrita mais resumidamente, tá certo? Então, aí, vocês vão colocar que estão corretas a terceira e a segunda, tá certo? Vocês podem colocar, sim, está correta a segunda e a terceira solução. Porém, a segunda, né, como ele colocou aí, né? A segunda não, a terceira, ela está mais resumida, tá certo? A segunda e a terceira estão corretas, porém a terceira, ela está mais resumida. Ok? Gente, para ver se ficou bravo. Gente, o pessoal que estão aí online, alguma dúvida? Essa média que foi calculada aí na terceira e na segunda foi a média aritmética ponderada, tá certo? Que é a correta para esse problema. A primeira solução é a média aritmética simples, que está errada para esse problema, tá bom? Pessoal, eu posso passar? Pode. Pronto. Posso também aqui, né? Posso, Lawane? Lawane, só era você botar resumido, viu? A segunda e a terceira estão corretas, porém a terceira está mais resumida. A segunda e a terceira estão corretas, porém a terceira está mais resumida. Só isso você coloca. Ó, você percebeu, atenção, para calcular a média das idades das crianças que frequentaram o parque no mês de junho, é preciso considerar todas as idades que aparecem na tabela e o número de crianças que possuem essas idades, que é a frequência absoluta. Então, a média aritmética ponderada, ela é calculada multiplicando cada valor, como eu falei para vocês, do conjunto de dados, pela sua frequência absoluta, que também é o peso. Em seguida, encontra-se a soma desses valores, a soma dos pesos, que será dividido, tá certo? E encontra aí a média, ok? Vamos agora para a página 35. Quarta questão. Vamos lá. Presta atenção. Tem assim, ó. O gráfico a seguir representa a quantidade de visitantes em 3 parques estaduais do Mato Grosso, né, do Sul, nos 3 primeiros trimestres de 2018. Então, temos aí a quantidade de visitantes nas unidades de conservação, tá certo, do Mato Grosso do Sul, em 2018. Então, temos aí um gráfico onde o eixo vertical se refere à quantidade de visitantes e o horizontal aí são os parques. Então, aí, de acordo com a legenda, o vermelho se refere ao primeiro trimestre, o amarelo ao segundo trimestre e o azul ao terceiro trimestre. Então, ó, Parque Estadual do Prosa, né? Temos aí os valores, o Parque Estadual Matas do Segredo, o Parque Estadual Vazes do Rio e Venha. Então, aí, ó, temos a tabela também ao lado, então pediu para calcular a média dos visitantes nos 3 primeiros trimestres. Gente, média aritmética, soma os valores e divide pela quantidade que você somou. Então, no parque aí do Prosa, teria que somar 476 mais 757 mais 974. Como soma 3 números, divide por 3. Então, a média dá 737,7 visitantes. Dúvidas nisso? Isso aí é a média aritmética simples. Karina, Oi. o William tá querendo falar com a senhora. Quem? William. Oi, William. Pode sim, William, desde que você depois faça, tá bom? Pode. Tinha um lápis, cara. Volta pra mais só. Aonde? Isso aqui tudo é mais, aqui é menos. Vamos lá.
Matas do segredo, gente, é o mesmo processo, é muito simples, ó. Então, para calcular a média aritmética simples, teria que somar 377 mais 326 mais 171. Somos 3, divide por 3, 291,3 visitantes. Várzeas do Rio e Vinhema. A média soma 94 mais 162 mais 862, soma os 3 e divide por 3. Dá igual a 372,7 visitantes. Certo? Então, letra A, calcule a média de visitantes dos 3 primeiros trimestres de 2018 em cada um desses parques e registre seus cálculos e o resultado na tabela acima. Foi o que eu acabei de explicar a vocês. Alguma dúvida? Ok? Pronto. Vou continuar, tá? Letra B. Examine com seu professor e seus colegas se algum... Qual é? Tá ruim, é? Tu fala da tabela, Bianca. Nessa tabela, Bianca, tu pode olhar pelo gráfico. Os números, pronto, do prosa, são os números que estão no gráfico. Aqui, ó, me dá aqui teu livro, por favor. Ó, se tu ficar confusa de entender, esses 3 primeiros números aqui são os que estão aqui, ó. E divide por 3, aí encontra o resultado. Agora o resultado tá ali. Esse segundo aqui, ó, você soma esses 3 números, divide por 3, isso. Bom? Aí vamos lá. Examine com seu professor e seus colegas se em alguma dessas situações a média não representa bem o conjunto de dados do número de visitantes do parque. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Olha, presta atenção. Não, deixa eu só falar aqui dessa letra B, eu volto. Então, veja só. Aí na letra B, a média 372,7, ele não representa bem o conjunto de dados do Parque Estadual Várzea do Rio e Vinhema, visto que em 2 dos 3 primeiros dos 3 trimestres analisados, o número de visitantes ficou bem abaixo dessa média. Então, aí, ó, só é até bem abaixo dessa média, tá? Então, vendo aí, espera-se que os alunos argumentem que isso aconteceu porque é um valor muito maior que os demais. Então, isso aí não precisa copiar, tá? Só até dessa média. Então, nesse caso que não representa bem, como ele falou aí, é o que tem 372,7, porque está abaixo da média, tá certo? Vejam que tem um valor aí, que é 872, tá certo? É um número maior do que a média. Daqui a pouco eu coloco lá para a gente ver. Letra C. Complete a seguir com a amplitude dos dados desse... Eu falei sobre a amplitude aqui para vocês, né? Que é a diferença do maior e o menor valor de um conjunto. Então, aí, ó, para calcular a amplitude do Parque do Prosa. Então, o maior valor é 974, né? Não é isso? Menos o menor. Quem é o menor valor? 476, né? E eu tô falando aqui, ó. Você vai olhar primeiro do Parque do Prosa, depois, entendeu? Então, nos 3... Isso, média. Olha, vê só, gente. Matas do segredo. Qual é o maior valor de matas do segredo? Menos o menor valor. 171. Então, é a diferença entre eles. Então, dá o quê? 206. No do prosa, deu 498, tá? E várzeas, o maior valor é 862, menos o menor, 94, 778. Então, lembre-se que a amplitude de um conjunto em estatística é a diferença, ou seja, a subtração, entre o maior e o menor elemento desse conjunto. Quanto maior a amplitude, maior a dispersão dos dados do conjunto. A amplitude é uma medida de dispersão, tá certo? Enquanto média, moda e mediana são medidas de tendência central, a amplitude é uma medida de dispersão, ok? Nesse aqui eu posso passar. Vocês que estão aqui online, eu posso passar? Pode. Tem alguém online que ele esteja fazendo? William,
Aquiles, Não, Gustavo, Rafael, Clara. Tem alguém de vocês? Pode passar. não, pode passar. Posso passar para todos, né? Se tiver alguém copiando, você vai falar, porque tem também alguns copiando aqui na sala. Mas se vocês terminarem, eu já passo para vocês irem adiantando, tá certo? Pronto. Essa é a letra B. A letra B, gente, só até o ponto, onde tem média, tá? Não vai copiar o resto, não. Só até o ponto. Ok? Tô falando aqui com o pessoal, ainda não é com vocês, não. Depois eu digo. E a letra D, deixa eu ver se agora vocês copiarem tudo. Olha, a letra D dá para vocês copiarem até a amplitude, tá certo? Letra D até a amplitude. Eu vou explicar a letra D ainda, tá? Mas até a amplitude. Letra D. A letra E, deixa eu ver. A letra E tem que copiar tudo. Deixa eu só levantar aqui para vocês. Quem é que ainda está nesse slide? Pronto, gente, tá bom. Vamos finalizar a página 35. Pronto? Pronto. Gente, olha, essa letra B, copia até o ponto, onde tem média, tá? A letra D, vocês vão copiar até a amplitude, aqui, ó, até a amplitude. E a letra E tem A que ser letra B toda, para tá? copiar, é, professora? Oi? Oi? Letra B para copiar, é? A letra B é sim. Até média, tá? Letra D até amplitude, já responde. E a letra E tem que ser tudo. Então, na letra D, analise os resultados obtidos na tabela anterior e responda qual dos conjuntos de dados tem maior amplitude. Isto é, qual deles, os dados extremos, que é maior, menor, estão mais dispersos. Então, aí, nesse caso da letra D, o número de visitantes do Parque Estadual Várzea do Rio e Viena é o que apresenta maior amplitude. Se vocês votarem aqui, ó, é o que apresenta maior amplitude, que deu o quê? 768, tá certo? Então, aqui, ó, é o que apresenta maior amplitude, isso é, maior diferença entre os valores extremos. Então, só até amplitude já responde, porque você já sabe que amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Na letra E, compare a resposta anterior com a resposta do item B e converse com seus colegas e seu professor qual é a relação entre a variância, a dispersão de dados e a média aritmética. Então, vejam, deve-se concluir que quanto maior a amplitude, maior a dispersão dos dados do conjunto. Quanto aos dados são muito dispersos, quando os dados são muito dispersos, a média pode não representar bem os elementos desse conjunto, tá certo? Então, assim, quando eles são muito grandes, então quer dizer que a média aritmética que você calculou pode não representar tão bem, tá certo, aquele conjunto de dados, ok? Então, letra E, vocês copiam todo, e depois tem assim, ó, existem situações em que o conjunto de dados possui algum ou alguns valores maiores ou menores que os demais dados. Isso influencia no valor da média. Então, veja que o valor da média tem que ser sempre o valor superior, tá certo? No caso, a amplitude. Nesses casos, a média geralmente não representa bem o conjunto de dados. E por isso é indicado utilizar outras médias de tendência central, como a mediana e a moda, para representar esse conjunto. Então, vejam que sempre a média tem que ser um valor maior do que a amplitude, certo? Alguma dúvida? Hã? Onde finaliza 35 e vamos para a página 36. A letra B até média, a letra D até amplitude e a letra E toda. Mas seu caderno tem folha, né, meu amor? Poxa, Clara.
Gente, a minha explicação e a para vocês completarem também aí no livro vai até a página 41, tá certo? Os demais é o que vocês vão fazer. Então, eu espero que vocês. Espero. Pode. Espero que vocês adiantem aí um pouquinho, tá certo? Porque vamos até a página 41. Posso passar? Não, professora. Professora, eu escrevi no livro, viu, professora? Essa hoje. Eu acho que é até 11h20 essa aula. 11h20, professora. 11h20. Olha, tá vendo? Para o pessoal online, tem alguém fazendo ainda? O meu dá para escrever no livro, professora. Não. Só Pode, tem né? esse que é grandão, tá, gente? Os outros dá pra gente fazer, que é rápido, que não são grandes, não. Não sei se vocês vão fazer. Só tem esse mesmo que é grande. Hein, professora? Pode colocar no livro, né? Pode, meu amor, pode sim. Tchau, Rafael. Gente, por favor.
para vocês. Eu posso já passar? Pode. William, Pode. vamos. William, Olha, Rafael, a Flor falando primeiro, tá vendo? tá, posso passar? Pode passar. Posso, né? Pode. Ah, vou passar. Pronto, 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 pronto. Tá escutando? Olha aí, pessoal. Vamos agora para cálculo, tá certo? Cálculo da média aritmética de um conjunto com os dados agrupados, certo? Posso? Falta muito, Lauane. Só um tempinho, tá? Pronto, os dois, por favor. Posso, Lauane? Tauan. Pronto, gente, vejam só. Agora, suponha que no período de abril a dezembro de 2018 foram entregues questionários aos turistas que visitaram Mato Grosso do Sul. Dentre os pesquisados, os que responderam que a motivação era o ecoturismo foram classificados por idade, conforme indica o gráfico e a tabela abaixo. Gente, esse gráfico aí é o histograma, lembram dele, né? Porque os dados eles estão agrupados. Existe aí as classes, a primeira classe, que vai de 18, 24, 24 a 30, 30 a 36, e no caso aí, essas classes são o quê? A faixa etária, de idade, no eixo horizontal. E no eixo vertical, temos aí a frequência absoluta. Então, temos aí um gráfico que se refere à faixa etária dos turistas que visitaram o Mato Grosso do Sul, motivados pelo ecoturismo. Temos aí também uma tabela com a faixa etária, temos a frequência. Alguém sabe por que aí deu 420 na tabela? Que é o total, quando se soma 105 mais 126, mais 63, mais 63, mais 42, mais 21. Eita, ficou ali, não foi? Para vocês verem, né? Olha, dá 420. Esse que está aí o nome em cima é a soma de 48 por 54, viu? Dividido por 2, que dá 51, ok? 48 mais 54 dividido por 2, que dá 51. Tá bom? Esse que está com o nomezinho atrapalhando vocês verem. Então, a média aritmética da classe, gente, presta atenção. A média aritmética da classe é justamente o ponto médio, certo? É o ponto central. Então, para calcular essa média, vocês iriam somar, tá certo? Os dois elementos de cada classe, no caso, 18 mais 24, o resultado iriam dividir por 2, que daria 21, tá certo? Aí agora, na segunda classe, 24 mais 30, soma, no caso, o maior e o menor valor, dividido por Por que 2, dividir por dois? Por que dividir por dois? porque você está somando dois números. Ah, é? Média não é assim que se calcula? Uhum. 30 mais 36, dividido por 2, 33. Ande. Eu disse tudo isso que eu disse. Nesse aqui, 48 mais 54, dividido por 2 é igual a 51. Aí depois, ó, 36 mais 42, dividido por 2, que deu 39. 42 mais 48, o resultado dividido por 2, que dá 45. 48 mais 54, dividido por 2, que dá 51. Aí agora, média versus frequência absoluta. Fácil, né? Só é multiplicar a frequência absoluta pela média. Então, qual foi a frequência absoluta da primeira classe? 105. Qual foi a média que a gente encontrou? 21, não foi isso? Então, 105 vezes 21, 2.205. No outro, mesma coisa. 126 vezes 27, 3.402.
63 vezes 33, 2.079. 63 vezes 39, 2.457. 42 vezes 45, 1.890. 21 vezes 51, que é igual a 1.071. Aí somou todos esses resultados, deu o quê? 13.104. Então, para calcular essa média aí, que são dos dados agrupados, o que é que vocês teriam que fazer? Vejam como é calculada a média aritmética dos dados como estão em grupos, tá certo? Primeiro somamos o quê? Somamos os dois números de cada classe, divide por 2, certo? Aí depois faz o quê? Multiplica a frequência absoluta dessa classe pela sua média. Faz isso com cada uma das classes. Soma todos os resultados encontrados, tá certo? E para calcular a média, será a soma dos produtos obtidos, que foi 13.104, e dividir pela soma da frequência absoluta, que foi 420. Então, efetuando essa divisão aí, será igual a 31,2. Pode falar. 42 mais 48 dividido por 2. 48 mais 54 dividido por 2. É igual a 51. Porque não precisa. Então, ó, quinta questão. Observe que os dados apresentados estão agrupados por classe. Responda. Em quantas classes os dados foram agrupados? Só vai contar, ó. Quantas classes nós temos ali, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é isso? Se vocês contarem aqui, ó. A classe que tem 105, mais a classe que tem 126, conta cada uma delas. Então, existe aí 6 retângulos, não é isso? Então, os dados eles foram agrupados em 6 classes. Qual é a amplitude de cada classe? Então, a amplitude de cada classe é 6. Porque se vocês fizerem 24, a amplitude é o quê? É a subtração do maior valor pelo menor. Então, aí, ó, 24 menos 18 é quanto? 24 menos 18. 24 menos 18. 6. Aí, agora, da outra classe, 30 menos 24. 36 menos 30. 42 menos 36. 48 menos... Sempre vai dar 6, que é a amplitude da classe, tá certo? Então, a amplitude de cada classe é 6, pois a amplitude justamente é a diferença entre o extremo maior, nós vimos aí, nesse caso, na primeira classe, o extremo maior é 24 e o extremo menor é 18. Então, é a diferença entre o extremo maior e o extremo menor. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver aí, Vigor. O sexto, gente, eu só vou ler, mas o sexto é, na verdade, presta atenção, o que é o sexto? O sexto é dizendo o que vocês teriam que fazer nessa tabela, tá certo? A gente já fez a tabela, então automaticamente já fez o sexto. Tem assim, quando vocês estão fazendo aí, eu vou lendo o sexto. Tem assim, ó, o secretário de turismo do estado precisa conhecer a média aritmética das idades classes turistas. O cálculo da média aritmética de uma distribuição, quem terminou vai acompanhando, tá? Com os dados agrupados é realizado de uma forma um pouco mais complexa. Então, é a sexta questão, tá? Realiza as atividades a seguir para calcular essa média. Então, o primeiro passo é calcular o ponto médio. A gente fez aí, ó. Calculou o ponto médio na terceira coluna dessa tabela. O ponto médio de cada classe obtido com a média aritmética entre os extremos de cada classe. Ou seja, soma os dois extremos, o extremo maior mais o extremo menor, divide por 2, porque estamos calculando uma média. Então, aí, dividindo por 2, encontra essa média que será o ponto médio. Então, efetua esses cálculos e registros na terceira coluna da tabela acima. A gente já fez. Em seguida, é preciso multiplicar cada média obtida pela frequência absoluta. Então, a gente também fez. Multiplicou aí a média que foi obtida na terceira coluna, multiplicou pela frequência absoluta, tá certo? Do intervalo. Então, esse cálculo foi registrado na quarta coluna. Depois, a média aritmética ponderada, ela é obtida somando todos os produtos obtidos no item anterior, no caso, somou tudinho, que deu 13.104, e dividiu essa soma pela soma da frequência absoluta, que a gente fez inicialmente, que foi 420. Então, efetua essas somas e completa os cálculos cinzas da oitava linha da tabela acima. Gente, o que seria linha em uma tabela? Vejam,
Nesse caso aqui, oi? Como não? Nesse caso aqui, gente, nós temos uma tabela com 4 colunas e vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, tá certo? Ainda tem essa linha aqui maior, mas aí a gente está contando os que estão subdivididos, certo? Então, aí, fizemos também. Então, utilizando os cálculos do item anterior, calcule a média aritmética ponderada das idades desses turistas e registre seus cálculos na última linha da tabela. Então, a sexta questão já foi feita. Tá bom? Posso passar agora? Não. É rápido. Professora, só pro... Pronto, você tá... Já abri, amor. Muito. Tá na letra B, Ah, não vai ter é? mais... É o quê? Vai ter tempo da gente fazer as coisas? É rapidinho. É o quê, Rafael? Vai dar tempo da gente fazer as coisas, professora? Eu não sei. Posso passar? Não. É rápido. Muito. Pode ir. Posso? Pode. Posso para os demais também, online? Não falem no chat não, que eu não tô vendo, não. Falem aqui mesmo. Posso Eu já passar? terminei, tá? Pode Oi? passar. É o que, Aquiles? Pode passar. Ok. Pode para mim também. Para todos eu posso passar, né? Sim, Olha, pode. essa é a sexta que eu acabei de ler. Agora são para 37. Pode? Gente, olha, aqui seria a sexta, a gente já fez. Agora, vamos lá. Atenção. Olha, em um histograma, que é esse gráfico aí, ó, se marcarmos os pontos médios das classes da parte superior de cada retângulo e ligamos esses pontos com segmentos, vamos obter um polígono de frequência. Com um polígono de frequência traçado, o cálculo da média aritmética, quando o conjunto de dados está agrupado em classes, trata-se bem mais, torna-se bem mais simples. Então, veja na sétima questão. Observe a tabela, o histograma, e o polígono, tá certo? De frequência que representa os dados de outra pesquisa aqui inserida. Então, a estatura das mulheres que visitaram o Mato Grosso do Sul por motivo de trabalho, de abril a dezembro de 2018, calcule a média aritmética das estaturas desses hóspedes e completa a tabela com essas informações. 156. Aí vamos lá, preste atenção, gente. Veja a sexta questão que a gente completou a primeira tabela. Ele fez detalhadamente, porque estava explicando. Agora já fez direto, tá certo? Pronto, temos aí, ó, estatura em centímetros, a primeira coluna. Temos a frequência absoluta, a soma deu 40, que só é somar 4 mais 9 mais 11 mais 8 mais 5 mais 3. Essa média aritmética da clássica, o ponto médio, por que deu 152? Porque aí, no caso, é a soma de 150 mais 154, o resultado dividido por 2 dá 152. Por que deu 156? Vou disputar. Soma 154 mais 158, o resultado dividido por 2 dá 156. Essa média é calculada quando os dados estão em classes, quando temos aí um gráfico histograma. Por que deu 160? Porque é 158 mais 162 dividido por 2, 160. Por que deu 164? 162 mais 166, somos 2, dividido por 2, 164. 168, somou 166 mais 170, dividido por 2, deu 168. E isso mesmo, a amplitude. E, nesse caso aí, por último, 170 mais 174, somou, dividido por 2, 172. Porque não precisa. Porque não... Aproveite, sim? Desculpa aí, Carlinhos, dormi demais. Tá certo, sem problema não. Vamos que página é essa? 37.
Valeu. Porque é 6.440 dividido por 40. Isso. Gente, e essa última coluna aí, média versus frequência absoluta? Por que 608? Porque multiplicou 4 vezes 152, 608. 9 vezes 156, 1.404. 11 vezes 160, 1.760. 8 vezes 164, 1.312. 5 vezes 168, 840. 3 vezes 172, 516. Somou tudinho, deu 6.440. Então, para calcular essa média, seria, no caso, a divisão de 6.440 por 40. Então, a média é 161. Ok? Tem alguém copiando? Pessoal online, Levi, depois você pega essa no vídeo, tá bom? Aí eu vou passar essa, depois você pega e você acompanha a partir do slide seguinte. Mais alguém que esteja fazendo essa? Pode passar. Vou passar. Vamos agora para a mediana em moda. Vimos a média aritmética simples, vimos casa. É, de casa. No final eu digo quais são as páginas de casa. Gente, aquela que eu sempre passar são as de casa, tá certo? É. Não, muito não. Mas Ô, será, mas será Karine, vai tu pulou o mostrar? oitavo. É o quê, Rafael? Mas será vai dizer no final, né? Mas a senhora pulou o oitavo, professor. Não, no final eu digo quais são as atividades de casa. Tu pulou o oitavo, Karine. Eu só estou dizendo a vocês que quando eu pulo assim é porque está sendo de casa, porque é parecida com o que a gente já fez. Tá certo? Ai, aqui, vamos ter que lutar, hein, aqui. 38. Mediana e moda. Vamos para mediana. Você já sabe que mediana é o termo central, sendo que esse termo central de um conjunto de números, sendo que esse termo central, tá certo? Os dados precisam estar na ordem crescente ou decrescente. Mas utilizamos mais a ordem crescente. Então tem assim, ó. O Pantanal também é um dos pontos turísticos preferidos da região centro-oeste. Os amantes da natureza e da pescaria esportiva costumam hospedar-se em barcos hotéis, que proporcionam uma experiência única de imersão na natureza de forma rústica, segura e confortável, e com a segurança necessária para flutuar pelas águas pantaneiras. Primeira questão. Esse gráfico aí que é um gráfico de colunas, né? Embaixo, essa daí de casa. É, igualzinho. Por isso que eu não estou fazendo, porque é parecida, dá para vocês fazerem. Karine, Oi. eu vou ter que sair agora, que eu vou ter que ir pro médico, tá bom? Tá bom, meu amor. Depois Só você pra vê ajudar a mais ou senhora aí. menos para poder. Assiste pela YouTube. Tchau. Você vai somar as duas classes primeiro, meu amor, e depois divide por 2. Aqui, ó. Você está somando dois números. Não, a gente somou dois números e divide por 2. Então, você soma dois números e divide por 2. Entendeu? Sempre em todos. Vem cá. Você soma esses dois, divide por 2 e bota a resposta aqui. Soma esses dois, divide por 2 e bota a resposta aqui. Depois, o resultado daqui, se der aqui, tu multiplica por aqui e bota o resultado aqui. O resultado daqui vezes esse aqui. O resultado daqui vezes esse. É só tu olhar pro outro que tu vai ver. Gente, primeira questão. Olha, primeira questão. O gráfico ao lado apresenta o número de pessoas que visitaram o Pantanal nos 5 primeiros meses de 2018 e hospedaram-se em barcos hotéis. Analise as informações nele contidas e responda. Qual foi o menor número de visitantes nos barcos hotéis nesse período? Em que mês ocorreu? Então, qual foi o menor número de visitantes? Diga, sinto ir. Qual foi o mês? Então, ó, em fevereiro ocorreu o menor número de visitantes nos barcos hotéis e foi de 125 pessoas. É. Posso passar? É rápido esse, né?
Gente, é, deixa eu só ajeitar aqui, porque talvez não dê para o pessoal ver, né? Fora esse slide, ainda teria 1, 2, 3, mais 4 para terminar. Gente, vamos lá, para não perder mais tempo. Tem assim agora, ó. Eita, não passei não. Qual foi o maior número de visitantes dos barcos hotéis nesse período em que mês ocorreu? Gente, isso é muito fácil, né? Você vai olhar aqui, ó. Qual foi o maior número que teve aí? 2.166. Foi em que mês? Maio. Então, em maio ocorreu o maior número de visitantes nos barcos hotéis, que foi 2.166 pessoas. Então, agora, qual foi a média mensal de visitantes dos barcos hotéis nesse período? Como é que calcula a média? Soma todos os números e divide pela quantidade de números que somou. Vocês iriam somar 329, mais 125, mais 1.396, mais 1.384, mais 2.166, e iriam dividir por 5. Por que dividir por 5? Porque somou 5 números. Então, a média seria 1.080 por mês, tá bom? E a amplitude? Muito fácil. Você já sabe qual é o maior valor, que a gente viu que foi 2.166. Menos o menor valor, que foi 125. Então, a amplitude seria de 2.041. Letra E. Você acredita que a média é a medida de tendência central que melhor representa esse conjunto de dados? Não seria uma resposta pessoal, mas aí eu coloquei que a média ela não representa bem esse conjunto de dados, pois a amplitude ela é grande, a amplitude deu maior do que a média. A média foi 1.080 e a amplitude foi 2.041. Então, a média ela não representa bem esse conjunto de dados, certo? O que indica que os dados estão muito dispersos. Letra F. Escreva os elementos desse conjunto de dados em ordem crescente. Lembra que eu disse para vocês que para encontrar a mediana, eu tenho que colocar os dados na ordem crescente ou decrescente? Então, na letra F, pediu na crescente. Podia ser decrescente também. Então, coloquei na ordem crescente, que é do menor para o maior. Então, primeiro 125, depois 329, depois 1.384, depois 1.396, depois 2.166. Quem é o número do meio? Então, ela é a mediana. Tá certo? Então, para saber a mediana, tem que colocar primeiro na ordem crescente ou decrescente e saber quem é o número do meio. Tá bom? Então, aí, esse conjunto de dados possui quantos elementos? 5, né? Tem 5 números. Esse número é par ou ímpar? Esse número é par ou ímpar? Ímpar. Quando eu tenho, presta atenção, quando eu tenho um conjunto de números ímpares, eu vou ter um único elemento central. Se eu tivesse um conjunto de números pares, eu teria 2 elementos centrais, no qual eu teria que somar esses 2 e dividir por 2. Bom? H, volte ao item F, e aí circula o elemento central desse conjunto de dados. Você foi circular. Letra I. Qual é a mediana desse conjunto de dados? A mediana é 1.384, pois esse é o termo central do conjunto de dados. Podemos chamar a mediana de MD, tá certo? E o J conversa com seus colegas e seu professor sobre qual medida de tendência central representa melhor esse conjunto de dados. A média ou a mediana. Então, esse conjunto de dados é melhor representado pela mediana, porque a mediana é um número maior do que a média, tá certo? Ok? Então, gente, queria muito ter finalizado, tá certo? Esse capítulo hoje. Não deu para finalizar. A gente para por aqui e vocês vão fazer as outras que ficaram faltando, tá certo? Só aquelas por enquanto. Ok? Só a qual que tá faltando dessa parte aí? Desse capítulo. Aqui eu pulei. Só, professora, só, professora. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu só finalizar aqui, gente, a gravação. Professora, tem